Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Francisco Ossunha, sacerdote místico espanhol do período renascentista, séculos XV e XVI, na sua grande obra Abecedário III, afirma que a primeira forma de orar, a que se situa no plano da fé, é como escrever a um amigo. A segunda forma de orar, situada no plano da esperança, é como escrever a um amigo e esperar por uma resposta. A terceira maneira de orar, situada no plano do amor, é como se fôssemos pessoalmente à casa desse amigo. A antiguidade do conceito, mais de 500 anos, é de grande utilidade, porque esse amigo é Deus, cuja oração deve ser-lhe dirigida. Trata-se de um grito emocional na hora da aflição, encaminhado ao Pai Criador como um ato de irrestrita confiança. Noutras vezes, é uma descarga de angústias que necessita de socorro imediato. E, por fim, é um enlevo de gratidão em delícia de emoção. Por isso, a oração, de maneira alguma, se circunscreve apenas ao ato da rogativa. Também é instrumento de louvação e, por fim, de júbilo pelo bem alcançado em forma de reconhecimento. Orar é romper as barreiras mentais limitadoras das emoções e necessidades imediatas para alcançar os altiplanos da vida. Nem sempre é tão fácil a oração assinalada pela perfeita integração da criatura com o Criador. A falta do hábito salutar interrompe o fluxo do pensamento e ideias extravagantes interferem no ato, dificultando a sintonia. A insistência disciplinadora mediante a criação de novo programa, termina por facultar a doce interação entre quem ora e o destinatário. Quando a fé ora, uma vibração ascendente superior rompe as cristalizações mentais e abre o psiquismo ao Senhor. Quando a esperança ora, há uma natural comunhão que devolve a onda de luz que beneficia quem faz a solicitação. Quando é o amor que ora, sucede uma fusão de psiquismos que culminam no êxtase. Ainda associamos a oração a um ritual externo, a um endereçamento de palavras rebuscado, repleto de formalidades. São séculos e séculos de cultura arraigada na alma antiga. Escrevemos a um Senhor que tememos, não conhecemos e que mora muito longe. Porém, quando desconstruirmos essa ideia, aos poucos é claro, e transformarmos esse ato numa conversa de respeito, amizade e encanto, perceberemos que o Criador nunca esteve longe como imaginávamos. Nós é que criamos tal distância. A palavra religião pode ter duas principais raízes. Para alguns pensadores, o termo latino religare teria criado a palavra religião, numa alusão à necessidade de uma religação com o Criador. Para outros, o termo pode ter vindo da palavra relegere, que significa reler, revisitar, retomar o que estava largado. Que nossa oração aprenda a encurtar caminhos. Que nossa oração nos faça perceber o Pai em tudo e em todos. Que nossa oração seja por si só remédio para os pensamentos deletérios que ainda reinam em nossas mentes agitadas e confusas. Que nossa oração, tesouro que temos, nos possibilite caminhar com os pés limpos,
mesmo ainda pisando os pântanos do mundo. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Olá, amigos. A melhor, talvez a mais verdadeira religião seja aquela que possa encarar a ciência face a face em qualquer época da humanidade, nos disse Allan Kardec. No ano de 1970, nós tivemos um encontro muito interessante, digno de ser registrado, gravado aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, na casa da dona Nena Galves, uma grande espírita, amiga de Chico Xavier, que foi um encontro de Chico Xavier com o professor Banerjee, professor Helena Banerjee, pesquisador indiano na faculdade, na Universidade de Rajasthan, em Jaipur, na Índia. Ele que no final da década de 50, começo da década de 60, começou a investigar aquelas crianças que recordavam espontaneamente de suas vidas pretéritas. E desse processo de trabalho começaram a sair artigos científicos. Esses artigos científicos foram para revistas conhecidas. Das revistas conhecidas chegaram ao conhecimento dos fundadores do nosso Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísica no Brasil, o Dr. Hernani Guimarães Andrade e o Dr. Ney Prieto Pérez. E ele, o Dr. Ney Prieto Pérez, com a sua esposa, a doutora Maria Júlia Prieto Pérez, foram para a Índia conhecer o professor Banerjee no final de 67, conheceram aquelas primeiras pesquisas que estavam sendo já regimentadas, já estavam quase 200 casos pesquisados de crianças que recordavam espontaneamente de outras existências. E depois, dali 2 anos, o professor Banerjee teve a vontade de vir conhecer o Chico Xavier no Brasil. Olha que gostoso. É o professor Banerjee, um cientista, com aquela ânsia de conhecer o expoente da religião do nosso país brasileiro. Então é um encontro da religião e da ciência, e ele se deu aqui na cidade de São Paulo, então no ano de 1970, com a presença do Dr. Hernani, com a presença do Dr. Ney Pérez, com a presença do braço direito do Dr. Hernani, a sua assistente, o Duco, e mais 2 tradutores simultâneos espíritas conhecedores, e foi um momento muito especial. Tão especial, Chico, em 1970, estava com 60 anos, Chico faz um comentário muito interessante para o professor Banerjee, pedindo inclusive que os tradutores contem a ele que no ano de 1933, Chico, foi levado por Emmanuel ao Himalaia, numa região de um lago, entre montanhas, iluminado pelas figuras venerandas de 20 entidades espirituais irradiando luz sublime em torno daquele lago. E eles mandavam para a humanidade uma mensagem contra Chico. Uma mensagem falando das grandes transformações que iriam ocorrer a partir daquela época na Terra, para que todos estivessem preparados. E Emmanuel disse para Chico, e Chico conta para o professor Banerjee, o pesquisador e cientista, que cada um no mundo recebeu essa energia, essa informação conforme o seu grau, a sua capacidade de entender inconscientemente aquela mensagem que foi irradiada para o mundo. Então, algumas informações interessantes. Em 1933, Chico tinha 23 anos. Ele tinha acabado de lançar o Parnaso da leitura. Ele era um jovenzinho e já estava lá. Ele disse que não entre, mas perto daqueles espíritos. E uma informação importantíssima: em 1949, a China se torna comunista e em 50 ela toma o Tibete.
Então tudo estava por acontecer e aqueles espíritos elevadíssimos vem traz aquela informação e Chico presencia e conta para o professor Banerjee dessa ida dele à região do Himalaia. O Himalaia comporta vários países, entre eles a Índia, a China, o Nepal, o Butão. E aí nesse momento o Dr. Ney Preto Pérez relata, inclusive numa palestra que ele faz no Congresso Espírita de Portugal, lá no final do ano de 2020, em dezembro, ele conta que o professor Banerjee se ajoelhou diante de Chico, dizendo: só pode estar reunido com os Mahatmas alguém que seja um Mahatma. Então ele pede a bênção de Chico. Olha que cena bonita. Mas naquele momento, então alguém ali presente daquele grupo faz uma pergunta ao professor Banerjee, que é uma pergunta sobre as pesquisas dele. Doutor Banerjee, professor Banerjee, qual que é o futuro das pesquisas sobre a reencarnação? O professor Banerjee manda perguntar para o Chico. Ele pergunta em inglês para o Chico. Pergunte ao Chico qual é o futuro, segundo os espíritos que o guiam, das pesquisas sobre a reencarnação. E o Chico responde: os espíritos amigos acham que é do maior alcance, porque a reencarnação, quando se positivar, ela vai alterar toda a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise. Aí nesse momento aqui, o Chico, então, ele faz uma pergunta ao professor Banerjee. Professor Banerjee, o senhor que é um cientista, na sua opinião, em que sentido a pesquisa da reencarnação vai transformar a humanidade? E o Chico já tinha dado a resposta dos espíritos, falando na condução da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia. E aí o professor Banerjee fala da seguinte maneira: até agora a humanidade acha que o homem é apenas um corpo, é materialista. E tem dois princípios condutores: o temor a Deus e o temor à vida futura. Estabelecida a reencarnação, vai trazer uma mudança extraordinária para a humanidade. Porque daí a humanidade vai compreender que se o espírito nasceu e renasceu, ele não é um corpo, ele é uma alma. Mas aqui então ele está falando das conclusões científicas de corpo e de imortalidade. Mas aí o Chico aprofunda nesse diálogo e pergunta de uma questão moral. Ele fala: mas só isso? Nós temos que crer que há uma justiça por detrás dessa lei. Então o Chico começa a cutucar o professor Banerjee, um cientista, com as questões morais da alma. Ele diz assim: o Chico fala, se uma pessoa nasce com um alinhamento, esse alinhamento tem que ter uma causa, e a causa tem que ser o próprio espírito, dono do corpo. E gostava do Chico fala isso em 1970, e esse alinhamento o Chico já comenta que é como se fosse o autismo que nós conhecemos hoje, a síndrome de Asperger, né? Se alguém dá um tiro, o Chico começa a falar do suicídio. Se alguém dá um tiro na própria cabeça, ele perturba o seu corpo espiritual e já entra no mundo espiritual doente, já entra enfermo. E quando volta para uma nova encarnação, ele vai adoecer o cérebro do novo corpo. Então o Chico começa a argumentar a justiça divina, as leis de Deus funcionando já nas causas morais da evolução do espírito. Então ele diz assim: se alguém dá um tiro no coração, quando ele vai para o mundo espiritual, ele já cai doente nessa região espiritual, e quando ele volta para a terra, ele vai adoecer o corpo novo que ele veio ocupar. Aí o Chico faz até um comentário: o corpo passa a ser um mata-bordão para curar o espírito enfermo. E aí o espírito volta para o mundo espiritual livre. E nesse momento do diálogo dos dois, o professor Banerjee segue e sai daquele raciocínio científico e diz para Chico, ele em inglês com tradução, diz assim: do modo que nós sememos, nós colhemos. Isso era o cientista falando, já falando como filosoficamente, com as crenças hindus. Então, faremos coisas que ou nos farão felizes ou sofredores na outra vida. Aí o Chico diz assim para o professor Banerjee: você disse agora atrás que a humanidade fica ou com temor a Deus ou com temor da vida futura, mas nós não precisamos
temer a Deus, nós precisamos amar a Deus. A vida, ela está nas nossas mãos, ela está encerrada em nós. Nós pagamos ou recebemos conforme o que nós fizermos. Não é de Deus. Essa responsabilidade é nossa. E o Bannerzinho que eu falo assim para encerrar essa reflexão, ele diz assim: na Índia, nós cremos que Deus não está fora de nós. Nós não vamos a um templo procurar Deus, porque Deus está dentro de nós. Na Índia, ele diz. E aí o Chico fala, Jesus diz a mesma coisa, que chegará o tempo em que o Pai não será adorado, nem no Monte da Arizim, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. E aí é um encontro de um cientista e de um religioso, expoentes do nosso mundo, mostrando que a ciência e a religião vieram para caminhar juntos. Você está ouvindo o programa Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um instante de prece, um encontro com a verdade, um momento de consolação. Um programa dirigido e coordenado pelo Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Da amargura, quando a
a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração. Quando a esperança é morta e a vida é amada ilusão, olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Você está ouvindo o programa Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um instante de prece, um encontro com a verdade, um momento de consolação. Um programa dirigido e coordenado pelo Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. No programa de reflexão de hoje, nós vamos apresentar um estudo muito interessante do espírito Joana de Ângeles, a mentora espiritual do médium Divaldo Pereira Franco. Foi registrado nesse livro, Plenitude, que é um estudo que ela faz comparativo entre o budismo, o cristianismo, com todas as orientações espíritas conclusivas, mostrando as semelhanças e dessemelhanças que existem, particularmente no tema que concerne o sofrimento. Então, Joana, ela apresenta para nós as definições do budismo, e dentre essas definições ela nos diz o seguinte, que os sofrimentos podem ser de origem interior, emocionais ou exterior. E essas de origem exterior, ela então vai classificar como de origens kármicas, ou classificados em dois tipos, provas e expiações. Então ela começa pelo budismo e chega no espiritismo. Nós somos um planeta de expiação e de provas. O que significa isso? Que as dificuldades que nós vamos encontrar na existência carnal, o espírito que vem aqui para o aprendizado, ou ele está pagando penas, quitando dívidas, expiando erros do pretérito de outras encarnações, ou ele está passando por provas para ser avaliado, para sua promoção espiritual. Então nós sempre encontraremos as vicissitudes do mundo naturais e as provas pessoais, particulares, e mais as expiações também pessoais particulares conforme o grau de evolução de cada espírito. Então ela nos diz assim, ela vai nos apresentar o que nós chamamos de uma grande diferença entre prova e expiação, desde o tipo do sofrimento, desde o comportamento do indivíduo diante da sua dor, diante da sua dificuldade, tudo muda. O indivíduo que está passando por uma expiação, ela vai nos mostrar que normalmente ele é revoltado, é contrariado, ele não passa com alegria no coração de quem está se iluminando.
Ele passa como quem está contrariado por não estar sendo feliz aqui na Terra. Já quem está em prova na Terra, ele sabe que aquelas dificuldades do mundo, lá no íntimo do seu espírito, fazem parte da sua promoção, da sua evolução. Então ele passa com alegria, com resignação, com coragem, que vão ser as conclusões finais de Joana desse texto. Mas o importante para nós hoje é essa análise, a diferenciação entre prova e expiação, em que ela diz assim: primeira diferença importante, as experiências provacionais, as provas, normalmente são requeridas pelo espírito antes de reencarnar. Então veja bem, se o espírito está pedindo para passar por aquela dificuldade, é porque ele já alcançou um grau de maturidade espiritual. Ele já pode olhar para o seu pretérito, olhar para o seu futuro e saber que o melhor é enfrentar aqueles desafios que terá de enfrentar na existência. Então ele participa da elaboração da sua próxima encarnação, podendo requerer alguns tipos de provas específicas da sua evolução. Essas provas também podem ser propostas pelo guia espiritual, num diálogo, numa conversa fraterna, no mundo espiritual, antes de reencarnar. Os espíritos superiores, ou o espírito guia do indivíduo que vai reencarnar, pode lhe dizer: seria interessante que nessa existência você tentasse isso, tentasse aquilo, para você vencer suas dificuldades, vencer suas limitações. Afinal de contas, uma reencarnação de prova é para amadurecer o espírito aqui na Terra, para ele se transformar. Então ele tem que vencer limitações, deficiências, dificuldades, tendências. Ele tem que superar as tendências. Então, provavelmente, entre as provas que ele vai ter que enfrentar, terá que passar por desafios de enfrentar situações onde ele faliu um dia no passado, para tentar não falir nessa existência. Então, esses planejamentos, essas elaborações, serão recomendados pelos espíritos superiores, serão estudados pelo próprio espírito amadurecido e vão ajudá-lo, então, a enfrentar a nova existência com dificuldades. Então, olha que interessante, Joana diz assim: os espíritos superiores, eles vão analisar a ficha do indivíduo para ver se ele está em condição de enfrentar aquele desafio, porque é uma prova para ser vencida, por mais difícil que seja. Vão avaliar as probabilidades de vitória sobre aquela existência, há a chance de não conseguir. E vão avaliar os recursos que vão ser oferecidos para ele vencer. Então, vão ser dadas todas as oportunidades, as chances para que ele vença. Aí não vai ser fácil, são provas. Então, normalmente as provas de Joana serão apresentadas como tendências, aptidões, limites, possibilidades, dores suportáveis. Nós não estamos falando de sofrimentos atrozes que nos fazem recordar expiações. Mais importante, nas provas, nada é imposto. Por quê? Porque se impõe algo para quem está devendo. Se impõe algo para quem não tem crédito. Para quem tem que passar por experiências na Terra sobre orientação superior, sem participar das decisões. Na prova, não. Nada é imposto. Tudo é analisado com critério, com carinho, com muito amor. As ocorrências de Joana, elas podem modificar, podem ser alteradas. Digamos que esteja ali com 17, 18 anos programada uma doença muito séria, um período de 1 ano de sofrimento, e de repente muda para os 35 anos de idade ao invés de 17. Não altera em nada a qualidade daquela reencarnação. Vai passar pelo desafio, só se modificou durante o percurso da encarnação, foi modificada a hora daquela problemática, a hora daquele desafio. Por quê? Porque a prova é o objetivo do crescimento do indivíduo. Não é uma punição, não é um ressarcimento de dívida. Então ele vai ser muito ajudado. Os benfeitores estarão sempre presentes, ajudando o indivíduo a enfrentar. As provas podem suavizar-se. De repente o espírito conquistou, venceu aquela etapa,
e a prova iria continuar, não precisa mais. Ela pode suavizar-se, ele pode deixar de precisar dar continuidade àquela prova, ou agravar-se. Porque ele está indo mal? Não, porque ele está indo muito bem. O espírito está indo bem nas dificuldades, às vezes os benfeitores entendem, vão fazer ele passar mais dificuldades, então, porque ele já venceu outras provas. Na mesma encarnação, ele já supera outros desafios e sai melhor do que aquilo que já estava programado. Veja quanta coisa dá para fazer numa existência probatória, numa existência de prova. Agora é interessante porque existem algumas provas tão severas, tão difíceis, que é chamado de aparente expiação. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, então há dois tipos de dificuldades muito clássicas no nosso mundo. As provas e as expiações que ela começa a analisar. Falando sobre as características da prova, do humor da pessoa, que a gente normalmente encontra pessoas passando grandes dificuldades com resignação, com coragem, com otimismo, e outras características. Outra característica é que o indivíduo participa da escolha das suas provas, ou os guias espirituais analisam com muito carinho antes da reencarnação com a participação do indivíduo, de maneira a preparar uma vida difícil, onde ele vai ter que vencer suas tendências, passar por provas que não venceu no passado, mas com grandes possibilidades de vencer, não sem as dificuldades inerentes da prova. Qual que é a diferença de prova para expiação? É muito importante, porque expiar, o verbo expiar, o significado, se nós formos ao dicionário, significa pagar uma conta. Expiar é quitar um débito. Então quem está expiando, ele não está fazendo algo para o seu futuro, ele está se libertando de um passado delituoso. É muito interessante a definição que Joana de Anjos nos dá da diferença de prova e expiação, quando ela diz assim: a prova vai promover o indivíduo para um futuro melhor. A expiação vai apenas reequilibrá-lo perante as leis de Deus, da qual ele se afastou. Então vamos imaginar uma nota de 0 a 10, vamos imaginar que a pessoa está em dívida com as leis de Deus em menos 5. Quando ele passa uma existência de expiação, ele só zera a sua conta, ele não faz crédito. Pode fazer, mas as dificuldades que ele vai enfrentar é para se libertar do passado. Então a expiação visa o reequilíbrio do indivíduo perante as leis de Deus. E o mais importante, isso caberá no tema que nós vamos analisar mais para frente, não adianta expiação sem transformação moral, sem arrependimento sincero. A expiação é como se fosse uma punição? Não, ela é uma reeducação do espírito. Se o espírito não se reeduca, não serviu aquele sofrimento. Então as leis de Deus promovem o indivíduo através do sofrimento, dão a ele a oportunidade de ele acordar perante suas leis. Se ele não acorda, naturalmente Deus não deixará de ter recursos para que um espírito mais endurecido um dia se transforme num espírito sensibilizado pelas leis divinas. A expiação, então, ela não vai fazer parte da escolha do indivíduo, ela é imposta para o espírito. Então essa é a diferença entre prova e expiação, basicamente. Ela não é, a prova, ela pode ser escolhida, a expiação não, ela é imposta, ela é irrecusável, diz o Joana. As expiações, elas podem ser até aliviadas, como no caso da prova, mas nunca sanadas. Tem que continuar até o final. Já as provas não há necessidade. Nós vimos na reflexão passada que as provas, você não precisa continuar se elas não forem mais necessárias. Se a pessoa já venceu aquela prova, ela pode se encerrar. No meio de um caminho, de uma grande provação, de repente não sobe aquela provação, porque não há mais a necessidade. A expiação não. Tem que seguir seu curso. Então ela é imposta, é irrecusável, ela pode ser até atenuada, mas nunca sanada. Então vão ser doenças gravíssimas, privações gravíssimas, e normalmente causam dores tão atrozes para o espírito endurecido, endividado. É um criminoso perante as leis de Deus, que ele normalmente não passa com bom humor. Ele vai passar reclamando, lamuriando, blasfemando,
né, vai achar que Deus não existe, vai sempre achar que as pessoas, que é preterido perante Deus, que as pessoas são mais importantes para Deus do que ele, que se Deus existisse, esqueceu dele. Então, normalmente são pessoas magoadas com a vida, magoadas com Deus, e que por serem revoltadas acabam cometendo mais delitos na existência, ao invés de se quitarem dos delitos anteriores. Mas não é o objetivo. O objetivo da reencarnação é ajudá-lo a perceber dentro do seu espírito que existe Deus, que existem leis, porque senão todo mundo faria aqui na Terra, que sempre fez pelo livre-arbítrio, como se Deus e suas leis não existissem. Não só Deus é único, existem, como suas leis são soberanas. Então a expiação visa mostrar ao indivíduo que existem leis superiores a ele. Nós temos que compreender que existe um Criador, que existem leis perfeitas, e nós estamos submetidos a elas, e por mais que Deus nos dê o livre-arbítrio, nós vamos arcar com as consequências daquilo que nós fizemos, que não é fazer o que quer e não colher, ao contrário. Como disse o nosso mestre, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aí nós temos interessante, que nós comentamos no caso das privações, das provações, que existem aquelas, parecem expiações, mas são provas. Então, Joana de Ângeles, ela abre um capítulo desse livro para dizer que, em nome do amor, certas criaturas pedem para vir em difíceis expiações aqui na Terra. Elas pedem para vir, mas elas não estão em débito, como se estivesse expiando. Então nós comentamos que são aparentes expiações. Lembra o caso do cego de nascença? Quando os apóstolos se aproximam com Jesus de um jovem senhor cego, um adulto jovem cego, e eles perguntam ao mestre: mestre, quem foi que pecou? Foi ele? Foram seus pais? Conforme as leis judaicas antigas, alguém tinha que ter pecado. E Jesus responde para eles com convicção: nem ele, nem seus pais. Ele nasceu assim para que nele se realizasse as bênçãos da glória de Deus, que era a vinda de Jesus, era o advento do Cristo, e ele veio e nasce cego. Então, por mais que parecesse uma expiação, ele não estava nem em expiação, nem em prova, ele estava em missão de amor. Jesus vive a terra, deixa eu ir, eu vou cego, eu vou paralítico, eu quero ir lá só para viver a ela de Jesus. Então ele vem numa missão, embora parecesse uma expiação. Então há casos em que as pessoas vivenciam situações como se fossem de expiações aparentes. E é muito importante, então, a gente fazer essa diferenciação. Qual a diferença entre prova e expiação? Primeiro, que na prova o espírito não está em débito com as leis de Deus. Ele está em débito com a sua própria evolução. Então ele precisa crescer. Então ele vai passar por lutas, por dificuldades, por desafios. Mas participa normalmente da escolha das suas provas. Ou os guias analisam com muito carinho mesmo as grandes dificuldades, a chance dele vencer. Nas expiações não. Impostas, irrecusáveis, não podem ser sanadas, nas provas podem ser sanadas. Então há várias diferenças. Embora naquele mesmo momento a dor possa ser igual. Você possa entrar num hospital, ter dois paralíticos de nascença, um está em prova e o outro está em expiação. Como é que você vai saber? Joana dá essa dica. Pelo emocional da criatura. A pessoa que está de bem com a lei de Deus, que está resignada, que mostra coragem, otimismo, fé em Deus, normalmente está em prova. Quem está reclamando, lamentando, tudo é do contra, acha que é esquecido por Deus, normalmente está em expiação. Vamos ficar com esses raciocínios aqui. No nosso próximo encontro nós vamos apresentar o caso Marcel, digno da nossa reflexão. Você está ouvindo o programa Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um instante de prece, um encontro com a verdade, um momento de consolação. Um programa
dirigido e coordenado pelo Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Luz pra cada um que traz o amor no peito, luz pra cada manifesto, um gesto, um jeito, luz pra quem não se acomoda e busca sempre mais, luz pra aquele que procura jurar paz. Luz pra cada um que revigora a vida e o amor. Luz pra cada ser humano em qualquer plano, seja onde for. Luz pra cada rebeldia, a luz do dia um dia vem. Luz pra cada ponto escuro do futuro muito além de nós. Luz pra cada coisa, bicho, planta ou ser. Luz pra cada vida que se esforça pra sobreviver. Luz que une e impõe a terra, o céu e o mar. Luz pra todos nós tão sós, tentando amar. Luz pra cada insegurança, onde a esperança nos abraça. Luz envolve essa criança, nos teus braços me repassa. Luz no temporal dos ventos, luz pra esse final dos tempos. Luz pra toda a caminhada, cada alma tem seu preço. Luz no temporal dos ventos, luz pra esse final dos tempos. Luz é o que te peço agora, amigo. Luz pra esse final dos tempos, luz pra toda a caminhada, cada uma tem seu preço. Luz no temporal dos ventos, luz pra esse final dos tempos. Luz é o que te peço agora, amigo. Te agradeço. Olá, amigos. Nós estamos aqui num ciclo de reflexões analisando as obsessões que Allan Kardec nos apresenta no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, começando no item 37, com a definição, falando das causas, falando dos tipos, e nós analisamos a obsessão simples, quando citamos o caso de Paulo de Tarso e o mensageiro de Satanás, os que espinham a carne. Falamos da fascinação, quando citamos o caso de Pedro, com Satanás ajoelhado como trigo, a proposta de tratamento, sempre falando da proposta espírita e naturalmente a proposta de Jesus, do tratamento da obsessão simples. O tratamento da obsessão simples é a evolução moral da criatura, em todos a evolução moral.
O tratamento da fascinação, primeiro, tornar uma obsessão simples. É de fazer ele compreender que aquilo é uma obsessão, que a pessoa não acredita, ela acha que ela é alguém especial, superior. E a subjugação, Allan Kardec, no item 240, ele vai definir a subjugação como o domínio que um espírito inferior logra alcançar. Essa é a definição lá do item 237. O domínio que um espírito inferior sempre será um espírito inferior a causa de obsessões. Espíritos superiores não causam obsessão. Eles se aproximam causando bem-estar, nos ajudando, nos fortalecendo. Então ele diz que o espírito inferior, perseguindo e conseguindo domínio sobre a vontade do indivíduo. Então olha como define Allan Kardec. Ele paralisa a vontade daquele a quem ele persegue. O espírito inferior paralisa a vontade. O que é paralisar a vontade? É dominar a vontade. Então, quando nós falamos que Allan Kardec está estudando as obsessões para os médiuns, para a reunião mediúnica, e nós dissemos que isso também serve para nossas vidas, então vamos analisar dentro do nosso cotidiano, onde que a nossa vontade vai estar subjugada. Esses dias nós assistimos uma análise do grande expositor da atualidade nossa, espírita, Haroldo Dutra Dias, quando ele fala das técnicas de obsessão, que é citada num dos livros do André Luiz. Se eu não me engano, no Ação e Reação, fala do caso Olímpio, que ele assassina os dois irmãos no meio de um lago, virando um barco antes de um entorpecer, e que depois ele é perseguido espiritualmente, e a técnica de obsessão é o desejo é a vontade, de ter dinheiro. Então, onde está a vontade dominada, aí está a obsessão. Então, o filho do Olímpio nasce, herda das terras, seus obsessores, que são os irmãos do Olímpio que ele matou, cheios de ódio, se vinculam a espíritos mais inferiores que eles, que apresentam a técnica que os espíritos inferiores usam. Vamos dominar os desejos dele. Se ele quer dinheiro, vamos fazer com que ele não pare de pensar nisso 24 horas por dia. Ele acorda pensando nisso, vai dormir pensando nisso, e sempre querendo mais. E passa a ser dominado espiritualmente, porque ele não consegue mudar o foco dos seus desejos. Olha, é um caso muito interessante. Nós temos analisado as obsessões dentro do Evangelho. Citamos Paulo de Tarso sobre uma obsessão simples. Citamos Pedro sobre uma fascinação. E podemos lembrar Judas, subjugado. Porque o desejo de Judas era de poder. Não, Jesus está muito devagar. Então eu vou lá, me vinculo com o Sinédrio, abro as portas, coloco Jesus lá dentro, acelero o processo, ganho um cargo, desejos de poder. E Judas foi de tal forma dominado, gente, por uma entidade tão inferior, que iria fazer Jesus ser crucificado, ia ser o instrumento da crucificação para o qual Jesus veio. Ele foi só ali o instrumento das trevas. O que acontece? Quando na última ceia, Jesus fala para Pedro que ele estava sendo influenciado por Satanás, usando termo nas traduções, tijoeirar, como diz, fala para todos os apóstolos, os 12 que estão ali com ele, são só eles, e diz assim: um dentre vós tem o diabo. É a tradução, gente. É como está na tradução dos evangelhos. Um dentre vós tem o diabo. Em outras traduções está escrito é o diabo. O que está dizendo Jesus? Que está dominado de tal forma que vai sair dali para trair. A ponto de as pessoas, os apóstolos, ficarem confusos, perguntar a Jesus quem irá traí-lo, qual de nós irá traí-lo. E Jesus fala para o mais próximo, que parece ser João, e diz assim: aquele para o qual eu molhar o pão antes de oferecer. Para todos Jesus parte o pão e dá um pedaço, e quando Judas chega, Jesus molha o pão e dá para ele, está dizendo, como que dizendo a João: esse é aquele que está com o diabo, que já está subjugado pelo desejo de poder, e com isso está sendo manipulado
pelos espíritos inferiores, dos mais cruéis que atentaram contra a vida de Jesus, que Jesus permitiu. Veio para esta missão. Então Jesus olha para Judas e fala no seu ouvido: vá e faça logo o que você tem que fazer. Gente, vão no Evangelho, vejam a última ceia, leiam o capítulo, João falando sobre a última ceia. Ninguém sabia o que Jesus falou para Judas. Provavelmente que quando João escreve o Evangelho, João era o que estava do lado de Jesus. Por isso que ele, provavelmente, era o único que soube o que Jesus falou para Judas: vai e faça logo o que você tem que fazer. Os apóstolos achavam que Jesus tinha mandado Judas comprar as coisas para a ceia, e Judas tinha ido ao Sinédrio concluir a sua traição. Então, subjugação é domínio da vontade. Por que é de interesse a todos nós? Porque onde a nossa vontade estiver prisioneira da própria vontade, nós nunca estaremos sozinhos. Nós estaremos, com certeza, vampirizados, é o termo usado pelos espíritos superiores, vampirizados, sugados pelos espíritos inferiores, que necessitam dos prazeres da terra. Então, onde nossas vontades vão estar mais presas? Na bebida, na droga, no sexo. E é muito difícil nos libertarmos. No tratamento das obsessões, que nós já fizemos as propostas, as propostas que Allan Kardec nos traz, os espíritos superiores nos trazem, apresentamos para a obsessão simples, a transformação moral, apresentamos para a fascinação, transformar em obsessão simples e a transformação moral. Na subjugação, o indivíduo não consegue se libertar sozinho. É necessário a intervenção de terceiros, moralmente superior ao espírito que nos domina, e superior a nós, naturalmente. Então nós temos que buscar socorro. Então, quando uma família trabalha com casos de vícios dentro do seu lar, seja o alcoolismo, seja a dependência de drogas, seja dependência, não estou falando necessidade de remédios, por exemplo, dependência, ele sozinho não consegue ajuda. Então a família tem que pensar por ele, agir por ele, fazer por ele, porque ele não tem condição sozinho de fazer. Então, quando é espiritual o processo, é necessário afastar os espíritos inferiores, o que não ocorre no caso da fascinação. Veja como Jesus não afastou o espírito de Pedro, preferiu que ele sofresse as consequências, de que aprendesse com o sofrimento e voltasse à sua tarefa. A tarefa, o trabalho era o seu tratamento. Né? No caso de Paulo de Tarso, o trabalho foi seu tratamento. E no caso das subjugações, nós temos que ajudar. Tem que haver a intervenção de terceiros. Aí a Casa Espírita tem um trabalho muito grande em relação às pessoas que estão dependentes. Nunca vai curar a dependência, mas vai agir sobre as entidades espirituais que estão causando essa subjugação, estão protagonizando essa subjugação. Afastando essas entidades, fica à vontade do indivíduo que ainda está doente, que era multiplicada por 10, por 100, por 1000 pela ação dos espíritos, que era insuportável, fica incontrolável. Gente, incontrolável para insuportável, vamos buscar o auxílio médico, vamos buscar o auxílio psicoterapêutico, vamos buscar o auxílio na casa espírita, no lar, a oração. Então nós vamos buscar o auxílio dos espíritos superiores, e nós vamos buscar o auxílio profissional. Não se tratam dependentes sem tratamentos conjuntos, físicos, morais, emocionais e espirituais. É importante que o espírita tenha essa consciência, porque só libertando o indivíduo, ele pode estar aliviado, mas ele tem a tendência do hábito. Ele vai tender a voltar. Então ele precisa de terapia, ele precisa de laboterapia do trabalho, ele precisa de medicações específicas, especializadas. Então é necessário estar sempre acompanhado. Por isso existem os alcoólicos anônimos, por exemplo. O tratamento é eterno. Tem que estar lá sempre, toda semana lá, lembrando que ele é um dependente. Porque se vem o primeiro gole, volta tudo como era antes, volta os obsessores. Que aliás ficam instigando para o primeiro gole, para a primeira droga, para a primeira dependência, para o primeiro sexo fora das convenções normais. Então, tudo que se liga à subjugação
temos que buscar o auxílio terapêutico, o auxílio que a humanidade tem para nos oferecer, a ciência tem, e o auxílio espiritual sempre, e pessoas encarnadas que já alcançaram um grau de maturidade moral, que nós passamos a reverenciar, que nós chamamos de o homem de bem. Aqui também a gente procurava o seu Hugo, Londrina, o seu Euclides, comentamos dele, todo lugar que a gente brinca de dizer um santo homem, uma pessoa de bem, que já viveu muitas existências, que já se libertou das paixões humanas e está em missão na Terra, e a quem nós procuramos buscando auxílio. Até porque, segundo Allan Kardec, segundo os espíritos superiores, a prece de um homem de bem vale muito mais que a nossa, né? Então vamos lá pedir para o seu orar por nós, né? Agora imagine Jesus orando a Deus por Pedro, como lembramos na reflexão sobre a fascinação. Busquemos então entender tudo isso que o livro dos médiuns nos ensina, que os espíritos superiores nos ensinam, que Allan Kardec transforma em aulas para nós. Isso é Allan Kardec, é o trabalho dele no livro dos médiuns, para que nós nos protejamos ou saibamos qual caminho procurar quando necessitemos. Um grande abraço a todos. Espalhando luto e dor, há gemidos de aflição, já não há mais primavera.
criancinhas pedem pão, homens ludam como Vera. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.